campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos. Nós vamos ler e fazer alguns breves comentários do capítulo número 5 do Estude e Viva, dos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Hoje, no capítulo 5, nós vamos ler a mensagem de André Luiz, nosso material de lição. É baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. No item 2, aonde nós sabemos, que perfeito é só Deus, mas Jesus vai nos dar uma palhinha do que nós podemos fazer para sermos perfeitos dentro da nossa relatividade. Então ele vai dizer assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelo que vos perseguem ou caluniam. E também é baseado na questão número 169 do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo da pluralidade das existências. E essa questão 169, Kardec vai perguntar aos espíritos se o número de encarnações, quer dizer, voltar para um corpo físico aqui no nosso plano, é o mesmo para todos os espíritos. Então, os espíritos vão explicar naturalmente que não. Não é? Em outras palavras, aqueles que escolhem os caminhos do mal, as eternidades serão mais longas, isso é, eles vão ter que voltar muito mais vezes nesse plano onde nós nos encontramos. Mas, dentro desse material todo, André Luiz vai nos dar um texto maravilhoso para reflexão, que é longo, é bastante comprido, complexo, pedimos bastante atenção para poder compreender. Criatura alguma conseguirá partilhar o trabalho de várias comunidades ao mesmo tempo, não obstante a pessoa, por seus atos, influir indiretamente no conjunto da humanidade. Cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados, em serviço na crosta terrestre, vive jungido a um grupo de companheiros que constituem laços do pretérito ou instrumentos da hora, junto aos quais somos convidados a educar a vida e o coração para a existência maior. Semelhantes sócios de ideal parecer-nos-ão, às vezes, inadequados, mas é preciso considerar que, provavelmente, no conceito que fazem de nós, julgar-nos-ão também impróprios para eles. Forçoso reconhecer que são agora o que são, como somos nesse momento o que temos sido até hoje. As diretrizes divinas não nos reuniram, por acaso, uns com os outros. Não dispomos de recurso bastante para conhecer circunstanciadamente os propósitos da justiça real. Sabemos que nos concede o melhor que sejamos capazes de receber, para realizarmos o melhor que possamos fazer na hora que passa. Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que se nos reduzam as deficiências recíprocas. Imperioso amá-los, quais se nos fossem familiares queridos. Devemos agradecer aos mais virtuosos o conforto com que nos alimentam a alma e auxiliar os que nos mostrem os menos seguros. Seguir o exemplo dos valorosos no dinamismo construtivo, apoiar os tímidos, que tropeçam a cada passo da tarefa a desenvolver, sentir-lhes os percalços, compartilhar-lhes os regozijos, recolher a inspiração dos que acertam
e amparar os que se transviam, escutar com atenção os que ensinam e ouvir com paciência os que se desequilibram nos labirintos da necessidade. Estimular as mínimas aspirações que entremostrem no rumo da correção, permanecendo justos para que a fraternidade jamais lisonjeie o mal naqueles que amamos. Saber tocá-los no sentimento, sem converter a sinceridade em censura, e sem transformar a bondade em fraqueza, para que não se emaranhem nas armadilhas da ilusão. Entender que sem eles seríamos quais alunos obrigados à frequência da escola, sem material de lição. Em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana como educandário mais digno em que possamos estagiar, provisoriamente internados pela paternidade comum, e do qual não sairemos senão para a repetência de provas, se não tivermos notas de aproveitamento que nos recomendem a equipes superiores. Para isso, guardemos por norma a realização de benefícios generalizados, a fim de que a rotina improdutiva não nos detenha à margem, adiando o nosso acesso à verdadeira compreensão. Que coisa linda! Nosso material de lição. Então, qual é o nosso material de lição? O próximo. A situação do dia a dia na qual nós estamos envolvidos. São os colegas de trabalho, são os familiares, são os amigos, são os companheiros dentro, não é? Da religião que nós resolvemos assumir, dentro da corrente espiritualista da qual nós fazemos parte. E esses irmãos são os nossos instrumentos de ação e de aprendizado. É por isso que nós somos tão diferentes, porque cada um tem a sua maneira de ser, de agir, de perceber as coisas. Não é como vai nos dizer aqui o nosso irmão André Luiz, forçoso reconhecer que são agora o que são, como somos, como nós somos nesse momento que temos sido até hoje. Então há grandes diferenças entre nós, grandes, mas é através dessas diferenças de uns com os outros que nós vamos aprendendo, ganhando conhecimento, experiência, para nos tornarmos alguém melhor. Agora, se nós ficarmos naquela de só julgarmos, se nós nos acharmos os tais, se nós acharmos que todos estão errados, que os outros deveriam agir como nós agimos, nós não vamos seguir adiante. Certamente, o número de encarnações das quais nós vamos necessitar nesse mesmo nível será muito maior do que aquele do qual, seguindo as orientações do André Luiz, teríamos conseguido. Pensemos nisso com carinho. Vamos tomar dessa mensagem, ler, meditar a respeito e aproveitá-la. São palavras de luz ao nosso coração. Muito obrigado, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site